de setembro de 2015. Corinthians completa 105 anos, mas festa só pra torcida. Dia de trabalho para tentar manter distância na liderança. Com o craque ainda em adaptação, Fluminense poupará Ronaldinho Gaúcho para duelo contra o Timão. Alexandre Pato fica no São Paulo. Rogério Ceni fica em São Paulo. E uma novidade, viaja para Joinville. Palmeiras enfrentará Goiás sem Zé Roberto e com retorno de Lucas e Cristaldo aos relacionados. Um dia após demitir Vanderlei Luxemburgo, Cruzeiro anuncia Mano Menezes como novo treinador. E ainda, as notícias do Santos direto do CT Rei Pelé e as transferências de última hora antes do fechamento da janela europeia. Olá, boa noite. Boa noite pro Chico Lang que tá aqui. Parabéns, Chicão. 105 anos, Chico Lang. Eu? 105 anos, eu? Ah, não, é o Corinthians, o Corinthians, tá certo. Mas é quase uma só carne, um só corpo. Chico Lang e Corinthians, Corinthians e Chico Lang. Nosso programa hoje começa falando justamente do Coringão, que completa nesse dia 1º de setembro, 105 anos. Parabéns, Timão. Parabéns para a nação corintiana por uma história repleta de títulos e conquistas. Parabéns para minha avó corintiana. E o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, 105 anos de história. Corinthians completa no dia de hoje, 1º de setembro de 2015, e o Corinthians está preparando uma grande festa para acontecer nesta quarta-feira na partida contra o Fluminense na Arena de Itaquera. Até por conta disso, a orientação para o torcedor é que ele chegue mais cedo ao estádio, porque as festividades vão começar por volta de 8h30 da noite, 1h30 antes do horário marcado para o jogo começar. Exatamente por causa disso, os portões da Arena de Itaquera serão abertos também bem mais cedo do que o normal. Basicamente, o que nós vamos ter como festa será o lançamento do novo uniforme corintiano, o 3º uniforme que o Corinthians vai usar a partir de amanhã. É o uniforme que é dessa cor aqui, coincidência ou não, também estou de laranja, que vai ser a mesma cor que o Corinthians vai usar nesta quarta-feira, um uniforme que homenageia o terrão, o laranja de terra batida, o terrão que é o campo onde muitos jogadores, muitos ídolos corintianos foram formados lá no Parque São Jorge. Era um campo de terra onde vários ídolos corintianos deram seus primeiros passos. Inclusive, o Corinthians colocou no ar, na internet, nas redes sociais, uma campanha falando exatamente do terrão, desse novo uniforme. Tem o Malcom, como o grande, que é o principal jogador formado na base, que hoje é titular da equipe corintiana, como o grande garoto propaganda desse novo uniforme. Esse vídeo já está nas redes sociais, já está no YouTube, quem quiser procurar pode achar. Foi gravado aqui do lado, onde acontecem as obras do novo CT da base corintiana. A curiosidade é que o terrão nem existe mais, né? Desde 2009 ele foi feito um campo de grama artificial por cima dele, não tem mais aquele campo de terrão, mas é um campo histórico. O Corinthians quer remeter a essa história de formação de novos valores, formação de ídolos, e por coincidência 4 jogadores formados nas categorias de base do Corinthians serão titulares nesta quarta-feira contra o Fluminense. 4 jogadores, mas não vou revelar isso ainda não. Daqui a pouquinho, quando eu voltar a falar aqui do Corinthians, você que está acompanhando o Gazeta Esportiva vai saber quem serão os 4 corintianos, 4 jogadores da base que estarão em campo para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira. Michele? Vem cá, o Garrafa estava me chamando a atenção. Você tá com essa camisa laranja em homenagem também ao Corinthians e ao Terrão, é isso? Michele, na verdade eu não tinha nem pensado nisso. Fiz como faço todos os dias. Abri meu guarda-roupa, peguei a primeira camisa que eu vi, para falar a verdade. Agora,
calhou, né? Coincidiu. Calhou. Aniversário do Corinthians, camisa laranja, então fica como uma homenagem também aos 105 anos do Corinthians. Já tô estreando o novo uniforme do Timão, Michele. Boa, Gavi. O Gavini até sem querer acerta. Isso é que é um bom repórter. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Gostaram da nova camisa do Corinthians? Laranja? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, especial torcida do Corinthians. Parabéns, né, ao Corinthians pelos seus 105 anos. Realmente muita história, muita tradição. E hoje é um dia especial para todos nós que gostamos de futebol. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista e um abraço, já dei aqui ao nosso Chico Lang, abraçando a toda nação, a toda a torcida corintiana. Sobre essa camisa, com todo o respeito que ela me merece, né? Eu achei ela horrorosa, mas não é essa camisa. Eu não gosto dessa ideia de terceiro uniforme, né? Camisa cinza para o Santos, prateada para o Palmeiras. Eu gosto. Eu acho que é válido, a gente tem que entender que estamos vivendo a modernidade, há todo um trabalho, um aspecto de marketing, mas eu não gosto, Chico. Para mim, o Corinthians é calção preto, camisa branca, meias brancas, né? Ou então o uniforme que ele vem jogando, uniforme número 2. Não é? O Santos é todo de branco, a coisa mais linda do mundo. O São Paulo, inclusive, tem no seu estatuto, né, não permitir a alteração de uniforme. Agora parece que estão querendo mudar em função do marketing. Eu não gosto. Agora, a minha opinião vale muito pouco, Chico. A questão é a seguinte: se o Corinthians ganhar o jogo de amanhã contra o Fluminense, essa camisa é linda, é maravilhosa para a Fiel vai lá comprar. Se perder, nunca mais veste o laranja. É assim que funciona. É assim que Toma funciona. um cacete do Fluminense amanhã, os caras, tá vendo? Por essa camisa cor de laranja, o Corinthians é branco e preto e tal. Se ganhar amanhã, vou mandar no meu Twitter, Garrafa, que camisa linda, o Corinthians... É por aí. Boa noite, Chico. Boa noite, o meu amigo Garrafa. Você sabe que o Corinthians tem 105 anos de existência, 105 anos de superstição, né? O que o corintiano é supersticioso é uma grandeza. Eu mesmo tenho minhas superstições para assistir os jogos do Corinthians. Quais, por exemplo? Não, eu estava assistindo o jogo do Corinthians de São Paulo, com o meu filho Paulo, e no intervalo meu filho Paulo resolve tirar uma fotografia, ele com a boca aberta, eu também. Eu falei, não publica antes de terminar o jogo, estava 1-0 pro Corinthians. Sei. Não publica esse negócio que vai dar azar. Sabe, não vamos contar com o ovo, né, no nariz da galinha, né? Vamos esperar acabar o jogo. Era na parte de baixo? A galinha de ponta cabeça? Tá de ponta cabeça. Aí eu falei, calma, não publica. Ele, não, pode deixar, pai, a hora que eu entro no Instagram tá lá. Aí eu falei... Resultado do jogo? 1-1 São Paulo e Corinthians, pai. Eu falei para ele não publicar. Aí ele fala, pai, mas você acha que uma fotografia estragou? Eu falei, ainda mais o nariz da galinha? Ainda mais o nariz da galinha, que é uma parte delicada. Você não tira fotos para a internet? Não tiro fotos antes, não comemoro antes da hora nenhum jogo. Nenhum jogo. O Corinthians é imprevisível, pode ganhar como ganhou aí no domingo de 3-1 de um time difícil, né, que é a Chapecoense, é um time chato de você ganhar, é difícil ganhar lá, ele ganhou 3-1. Como ele pode perder de 1-0 do Fluminense amanhã, dia de festa? O Corinthians é complicado, é um time difícil, são circunstâncias, é um time muito emocional. E o time que é emocional é complicado. Agora só quero dizer o seguinte, não vou fazer poesia, porque todo dia é dia de Corinthians. Quem é corintiano sabe o que eu estou dizendo. Não tem esse negócio de aniversário de 105 anos. O Corinthians é maravilhoso, ele tem que ser festejado todo dia. Todo dia eu ajoelho e acendo uma velha. Eu falo, obrigado, São Jorge, obrigado por o Corinthians existir. Então todo dia, antes de pensar em mim, eu penso no Corinthians. Graças a Deus, todo mundo faz isso. E eu gostei dessa camiseta. É legal. A cor não foi lá muito feliz, mas não representou muito bem o terrão. Mas a ideia de homenagear o terrão é legal. Gostei. Que foi lá que nasceram, você tem uma ideia, Rivelino, nasceu o Márcio Bittencourt. Volta, terrão! Nasceu o Casagrande, nasceu o Ronaldo Giovanelli, grande Ronaldo Giovanelli. Beijão no seu coração. O Neto jogou lá no terrão também. Jogou no terrão, o Neto, não nasceu lá, mas jogou. Quer dizer, só passou o Betão, passou por lá. E você jogou nas categorias de base do Palmeiras? Não, eu fiz teste, só para calar a sua boca, eu fiz teste com o Rato, joguei de zagueiro central e quebrei a perna de um cara. Aí eu fui afastado, lógico, né? Não tem como, quebrei a perna do cara. No terrão, isso? No terrão, onde hoje tem quadra de tênis. E o doutor Calil joga lá no final de semana. Bom, aliás, deixa eu lembrar uma coisinha, você que está em casa, lá no site gazetesportiva.net, porque eu vou falar da enquete agora, tem uma galeria de fotos dos 105 anos do Corinthians maravilhosa.
Começa lá atrás. Então, entre acesse, porque tem cada foto espetacular. Tem umas fotos do Rivelino, tem umas fotos históricas. É muito lindo. Tem a foto do desenho do primeiro mosquiteiro que foi feito no antigo jornal Gazeta Esportiva. Então, entre no site Gazeta Esportiva e veja essa galeria de fotos. Acho que está logo ali em destaque na página. E no embalo do aniversário do Timão, sonhar não é proibido. E nós queremos saber o seguinte, é a enquete de hoje do site Gazeta Esportiva, qual seria o presente ideal no aniversário do Corinthians? Atenção, Chico Lang! Nossa. Que presente você gostaria? Carlitos Teves, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esse era pro Celso, ou Neymar, esse acho que é pro Garrafa. Peraí, calma, Chico Lang, rufem os tambores. Primeiro fala o Garrafa, vamos deixar uma... Eu já sei qual é a resposta do Chico, então vou deixar ele ficar bem à vontade, porque tem a cara do Corinthians, né? Mas eu entendo que o Cristiano Ronaldo hoje até... eu também, o Messi é muito, né? Que gato. Estamos falando de jogador. Ah, entendi, mas também colabora. Vocês qualificam o meu comentário, eu falo o Cristiano Ronaldo, também acho que é um gato. O que é isso? Cristiano Ronaldo. Olha, e nem fica bem para você falar um negócio desse. Claro, né, Chico? Tem essa, combina, cara né? essa cara de macho, né? Virar e falar um negócio desse não fica bom. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é que, evidentemente, que o momento eu acho que é do Cristiano Ronaldo. Você tem razão nisso aí. E outra coisa, um português, eu gostaria de ver um atacante português de qualidade no Corinthians. Porque o português é um cara fiel, ele é um cara que briga até o fim, não se entrega, vai pro pau, vai pra porrada. Muita gente não dá valor pro jogador português, mas eu dou. E o Cristiano Ronaldo é muito técnico. Mas é claro que mesmo você nos ignorando, mesmo você nos abandonando, nos trocando por esse timeco do Boca, volta, Carlito Teves! Volta, Teves! 105 anos, venha ser campeão brasileiro no Corinthians, larga a mão de ser besta e fica jogando essa porcaria desse Boca, você vai se afundar, você vai quebrar uma perna no Boca, vem pro Corinthians, Teves, vem, volta, Carlitos. Estaria o Teves no nono andar? Não, eu estou. É que eu me comunico com ele assim. Tá é o inconsciente coletivo do Jung. Já pensou esse dia de Spain com o Teves aqui? Bom, Ave Maria. Seguinte, com o início do mês de setembro, a janela de transferências do mercado europeu chega ao fim. E como costuma acontecer, o último dia de negócios é bastante agitado. Veja quais foram os principais acordos da reta final da janela. Ontem, no último dia da janela de transferências, o mercado europeu ficou agitado. Na Alemanha, o Wolfsburg acertou a contratação do meia Julian Draxler, junto ao Schalke 04. Os valores aproximados giram em torno de 36 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais. Draxler chega para a vaga do belga Kevin De Bruyne, que assinou com o Manchester City. A negociação entrou para a lista das 10 mais caras de toda a história do futebol. Os Citizens desembolsaram 76 milhões de euros, pouco mais de 300 milhões de reais. A equipe inglesa, há um mês, já havia desembolsado 245 milhões na vinda do atacante Sterling junto ao Liverpool. Outra negociação envolvendo o Wolfsburg foi a saída do croata Ivan Perisic para a Inter de Milão. Os alemães receberam 20 milhões de euros pelo jogador, mas quem teve um final de janela movimentado foi o United. Enfim, o clube pôde anunciar a contratação do atacante Anthony Martial, junto ao Mônaco. O jogador de 19 anos é visto como grande revelação do futebol francês. Os Diabos Vermelhos pagaram 36 milhões de libras, cerca de 200 milhões de reais pelo jovem atacante. Martial chega e Chicharito Hernández sai. O mexicano não conseguiu agradar o técnico Louis van Gaal e acertou a ida para o Bayer Leverkusen. O clube alemão teve que desembolsar 13 milhões de euros pelo jogador, que será o primeiro atacante do México a jogar na Bundesliga. Outro que saiu do United, mas por empréstimo, foi o talentoso atacante Adnan Januzaj. Ele ficará até o final desta temporada no Borussia Dortmund e jogará com a camisa 9. O ex-dono, o italiano Ciro Immobile, foi cedido temporariamente para o Sevilha. A grande confusão desta janela é a ida do goleiro David De Gea para o Real Madrid. O United e o clube espanhol anunciaram um acordo, mas horas depois a Federação Espanhola se pronunciou, dizendo que a documentação do jogador não chegou a tempo, melando o negócio. O Real tentou argumentar mostrando que a transferência foi feita no apagar das luzes, mas não obteve sucesso.
Até o momento, De Gea ainda é do Manchester United. O Chelsea anunciou nas últimas horas a contratação do zagueiro senegalês Pape Djiloubodji junto ao Nantes da França. O jogador custou cerca de 15 milhões de reais aos cofres londrinos e assinou por 4 temporadas. Seleção brasileira, hoje pela primeira vez o time canarinho trabalhou com o grupo completo no CT do New York Red Bulls. E nesses primeiros dias é hora dos veteranos receberem bem aqueles que estão tendo a primeira oportunidade na equipe nacional. Todo mundo fica feliz de chegar à seleção brasileira. Os veteranos não escondem o orgulho. Para mim é um orgulho vestir a camisa da seleção. Sempre que entrava em campo com a camisa da seleção, se precisasse morrer ali dentro, eu morria, porque é um orgulho para mim, para todos os meus familiares, que sempre torceu por isso, sempre fui eu com isso. E os novatos, como os goleiros do Grenal, Alisson e Marcelo Grohe, também demonstraram o orgulho de vestir a amarelinha. Sonho de todo atleta, né? Fazer parte da seleção principal. Cresci com esse sonho dentro de mim, desde que iniciei a minha carreira. A responsabilidade de servir a seleção, de jogar aqui é muito grande. Não que no clube não seja, né? Mas aqui a gente está falando de um país, de uma nação representando, né, milhões de pessoas. Meio de campo do Santos, Lucas Lima também está sorridente com a oportunidade, mas apreensivo com o famoso discurso que os calouros da seleção são obrigados a fazer. Para aumentar ainda mais o nervosismo, né? Mas vamos ver na hora certa, a gente vai fazer. Tá algo preparado já? Escreveu? Você pensa em falar algumas coisas, mas eu sei que na hora o nervosismo não vai deixar você pensar nisso aí que você planejou, então vou deixar natural, que isso aí na hora vai ser. No sábado, às 5 da tarde, horário de Brasília, os comandados de Dunga vão fazer o penúltimo amistoso antes do começo das eliminatórias para a Copa de 2018. O adversário da vez será a Costa Rica, equipe que surpreendeu no Mundial realizado ano passado no Brasil. Tudo bem, Gafo, eu acho legal a seleção brasileira, eu acho que tem que ter mesmo, mas o campeonato brasileiro tinha que parar dos dias que a seleção jogasse, porque aí o que acontece? Por exemplo, o Corinthians vai ficar sem o Elias diante do Palmeiras. O Elias, do jeito que está jogando, é quase meio time do Corinthians. Não é só o Corinthians, diga-se para passagem. Não é só o Corinthians, eu estou dando um exemplo do Corinthians. Lucas Por exemplo, Lima. o Palmeiras teve que ceder o Kelvin para a seleção sub-20. Não está fazendo falta, porque agora o Marcelo Oliveira montou um time que dispensa o Kelvin, mas poderia estar fazendo. E assim outros clubes, como o Atlético Paranaense, vai perder o Otávio. Santos. Né? O Santos perde o Lucas Lima, que é a alma do time. O Grêmio perde o goleiro Grohe. Quer dizer, são perdas assim que, sabe, poderiam não existir. E a seleção continua, já que você falou do Kelvin, com todo o respeito que merece o Kelvin, né? A seleção continua sem pé, sem cabeça. Sub-20 leva o Kelvin e deixa o Gabriel Jesus aí. Ótimo para a torcida do Palmeiras. 10 dias, cara. Ótimo para a torcida do Palmeiras, mas peraí. Você tem o Gabriel Jesus, ele não está na seleção sub-20? E 10 dias no Campeonato Brasileiro significam 4 jogos. Então, você vê que prejuízo que tem os clubes por causa da seleção. E isso está errado. Olimpíada de 2016, o Brasil não é um dos países com mais tradição no ciclismo, mas a prova da modalidade nos Jogos do Rio promete. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Um visual de tirar o fôlego e montanhas sufocantes. Durante um evento teste realizado em agosto e no Tour do Rio, que terminou neste final de semana, os ciclistas puderam ter uma prévia da prova que valerá o ouro olímpico. Principal nome do país para os Jogos do ano que vem, Rafael Andriato corre há 8 anos na Europa e ficou surpreso. Percurso bastante seletivo, bem duro, tem que estar subindo bem, né? Tem que treinar bastante em montanhas, então agora tem mais um ano aí para especializar um pouco mais nas subidas. Com 250 quilômetros de percurso, a prova terá largada e chegada na praia de Copacabana, passando por Ipanema, Barra da Tijuca, além de 2 voltas na Serra de Grumari e outras 2 subidas até a vista chinesa. Serão mais de 4.000 metros de desnível acumulados. O meu objetivo é estar nas Olimpíadas ano que vem, mesmo sendo um percurso duro e eu não sendo um escalador. Vou estar me preparando aí da melhor maneira possível para aquele tipo de percurso. A preocupação não é só dos brasileiros.
O 2 vezes campeão do Tour do Rio, Oscar Sevilla, está na briga por uma vaga na seleção colombiana. Uma Olimpiada que há muitos anos não era tão dura, tão difícil, e penso que vai ser muito emocionante, e o qual me motiva muito mais para poder ganhar-me o posto para vir. Quero agradecer aqui a dona Ana, mãe da Juliana, nossa estagiária. Olha o que ela mandou aqui para os meus gêmeos, ó. 2 brigadeirões aqui, cupcakes, gente. 2. Eu tenho que comer 2, porque é um para cada bebê, né? Não, você não, Toninha. Isso é pra mim. Que desculpa esfarrapada. Desculpa da aleijada é muleta, né? Já diria minha avó. Obrigada, dona Ana. Um beijão pra senhora, viu? Sua filha é uma flor maravilhosa. Eu gosto muito de trabalhar com ela aqui. E acompanhe o Twitter do programa, twitter.com/gazesportiva. Sabe quem me ligou hoje, Chico Lang, que tava, Garrafa, que tava lendo o nosso Twitter do Gazeta Esportiva? Doutor Marco Aurélio Cunha. Oh, que maravilha. Queria falar sobre uma notícia do tênis, lá do Belucci, o Vinícius Bocato que escreveu. Doutor Marco Aurélio Cunha curtindo os nossos Twitters. Muito legal, né? Então você também quer ficar por tudo que rola no Gazeta Esportiva, no site Gazeta Esportiva? Então é só entrar no nosso Twitter, twitter.com/gazesportiva. Aproveitando, Michele, também acompanhando aqui lá em São José do Rio Preto, Aline Basso, torcedora do Santos. Um beijão pra você, Aline. Obrigado pelo carinho. E já que é pra mandar abraço, vamos mandar um abraço pro Laércio Benco. Laércio, olha, domingo você não me liga e eu não te telefone e nós não conversamos, que é melhor. Quem que é esse? É o palmeirense, Laércio Benco. Então é melhor, eu gosto muito de você, você parece que gosta de mim também. Então, não conversando, é melhor. Se não quiser perder a amizade, Laércio, não liga pro Chico Lang, tá bom? Vou sair de férias, hein? Terça, quarta, quinta. Férias, hein? Você vai sentir minha falta. Você mesmo, Felipe Barbosa, vai sentir minha falta. Eu vou sentir sua falta também. Obrigada, Chicão. Garrafa, fala. A bola vai rolar nessa noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos. Põe arte aqui, Felipe Barbosa, Boquinha, Rogerinho, o povo lá de baixo do sexto andar. Criciúma recebe o Náutico às 7 horas em Santa Catarina. No mesmo horário, na Arena Castelão, jogam Ceará e Paysandu. 8h30, acontecem 6 partidas. Toma fôlego. Na Arena Fonte Nova tem Bahia e CRB. O Bragantino recebe o Vitória em Bragança Paulista. Boa Esporte e Paraná jogam em Varginha, terra do ET. O Sampaio Corrêa encara o Mojimirim em São Luís do Maranhão. Tem também Santa Cruz e América Mineiro no Recife e Luverdense e ABC em Lucas do Rio Verde. Aí, às 9h30, jogam Botafogo e Atlético Goianiense no Engenhão. E em Osasco, o Oeste recebe o Macaé. Apaga, apaga, apaga. Aê! Vencer para seguir em frente em busca da liderança do Brasileirão. Essa é a missão do Atlético Mineiro, que amanhã recebe o Atlético Paranaense na Arena Independência. Em segundo lugar, no Campeonato Brasileiro, o Galo não quer saber de secar o líder Corinthians. Embora a briga entre os dois times esteja pegando fogo, a maioria dos atletas, como o atacante Luan, nem sabia que na 33ª rodada, o Atlético Mineiro recebe em casa os comandados de Tite. Eu não sei nem qual a rodada que a gente vai pegar eles. Mas se Luan não sabe para quando está marcada a briga mais esperada do campeonato, ele bem que anda acompanhando os próximos jogos do Timão. O Corinthians vai ter também 3 clássicos pela frente, 3 pedreiras, que é creio, o Fluminense, vai arrancar pontos de muita gente. O Grêmio, que está ali também no G4. E depois o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras, que é um clássico. Outro que está admirando a posição do Corinthians na tabela é o volante Josué. É sempre bom a gente ser líder de uma competição tão importante igual o Campeonato Brasileiro. Acho que quando você é líder, a confiança aumenta, né? Então, a vontade aumenta ainda mais, a gente está sempre conseguindo vitórias, né? O Corinthians vem fazendo um excelente campeonato, então a gente tem que sempre estar tentando fazer nosso trabalho da melhor forma possível, somando os pontos, para que a gente busque esse nosso objetivo, que é a primeira colocação. Ainda falta mais de um mês para o confronto que pode definir a ponta da tabela no Brasileirão. Mas por enquanto o Atlético Mineiro tem no desafio de amanhã à noite no Independência contra o Atlético Paranaense, outra oportunidade de seguir na busca do líder do campeonato. Ô Gafa, o Atlético Mineiro, é evidente que jogando em casa é super favorito, mas eu tenho confiança na classe, na categoria do gordinho Walter. O Atlético tem uma sequência comparada com a do Corinthians, uma sequência teoricamente mais tranquila, né? Em casa, Atlético Paranaense, depois fora o Vasco da Gama,
tranquilo. E depois em casa o Avaí, diferentemente do Corinthians, que tem pela ordem Fluminense em casa, Palmeiras no Allianz e depois o Grêmio em casa. Ou seja, terminadas essas 3 rodadas, Chico, se o Atlético não encostar definitivamente ou não superar o Corinthians, acho que não pega mais. Não pega mais. É a hora, é agora. Verdade. Tá certo, obrigada. E um dia após demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Cruzeiro confirmou o novo treinador para a sequência da temporada. Rapidinhos eles, né? Dessa vez é Mano Menezes. Pois é, o ex-mano da Fiel e também da Seleção Brasileira assume a equipe e logo de cara tem uma missão nada agradável, que é afastar o time da zona de rebaixamento. Com apenas 6 vitórias em 21 jogos, a Raposa está na 16ª colocação com 22 pontos, ao lado do Goiás e do Coritiba. A apresentação oficial acontecerá apenas quinta, né, depois de amanhã, mas amanhã ele vai acompanhar o jogo contra a Ponte Preta em Campinas. A estreia oficial de Mano Menezes será domingão contra o Figueirense no Mineirão. E o contrato entre o treinador e a equipe celeste tem duração até 2017. Ele está sem treinar uma equipe desde o ano passado, quando ele deixou o Corinthians. E aí, boa contratação? Olha, Michele, nunca se questiona, eu questionei a capacidade e competência do Mano Menezes, não é? Ele ficou de fora, fez um período sabático aí para se reciclar, fez um trabalho de relativamente bom no Corinthians. Eu entendo que o trabalho dele foi relativamente bom, tanto que os frutos estão sendo colhidos aí nas mãos do competente técnico Tite. E para o que o Cruzeiro precisa, nesse momento, eu acho que o Mano chega muito bem. É só dar tempo, não fazer como fez com o Vanderlei Luxemburgo. Primeira providência do Mano, Chico, vai ser fechar a casinha. Fecha a casinha, né? Não perde em casa, vai buscar, empata fora, busca um pontinho, joga por um gol em casa e vai daqui para o final da temporada, já que o Cruzeiro não briga por mais nada, a não ser fuga de rebaixamento, tomando essa providência, já vai limpando e remodelando o elenco para o próximo ano. Se der tempo ao Mano, me parece que a escolha foi acertada. Ontem, nota 0 para a demissão do Luxemburgo, eu dei à diretoria do Cruzeiro. Hoje, uma nota 8 aí pela escolha do Mano Menezes. É o cara certo, no lugar certo, o time que precisa do estilo de treinamento e o estilo de gerenciamento que ele tem. E outra coisa que o Mano tem, que eu gosto muito, apesar de eu criticá-lo bastante, porque eu acho que ele joga muito na retranca, mas ele tem o vestiário. Ele é um treinador de vestiário, né? E muito jogo se ganha no vestiário. O que você quer falar quando você fala que o cara tem vestiário? Que nem o Tite, que tem vestiário. Marcelo Oliveira tem vestiário. Esse Osório eu não sei. Levir Coupe tem vestiário. O cara convence os jogadores a mudarem de atitude psicologicamente no meio do jogo. E no meio e no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Então isso é um cara que tem vestiário. E não deixa as panelinhas uma engolir a outra, entendeu? Então ele é um cara que controla o vestiário. Então acho que ele é um cara ideal para o Cruzeiro. O Cruzeiro não cai esse ano não. Não vai cair porque pôs o Mano aí. O Fluminense visita o Corinthians na Arena em Itaquera. Em queda de rendimento no Brasileirão, o tricolor carioca não terá as principais estrelas na partida. A torcida do Fluminense perdeu a paciência com Ronaldinho Gaúcho e vaiou o jogador no último domingo na derrota por 2-1 diante do Atlético Mineiro no Maracanã. Normal, né? Quando um jogador não vai bem, a torcida criticar. Ontem não fiz um bom jogo, a torcida teve o direito de criticar. E isso me motiva a cada vez treinar mais para voltar a ter boas atuações. E parece que a comissão técnica do tricolor das Laranjeiras também não está muito satisfeita com o rendimento da principal contratação para a temporada. Tanto é assim que Ronaldinho ficará fora do time que encara o Corinthians nesta quarta-feira em Itaquera. O camisa 10 será poupado e permanece no Rio de Janeiro para seguir com os trabalhos de recondicionamento físico. É normal, depois de tanto tempo sem jogar, né, ainda adquirindo ritmo. Então agora é continuar trabalhando, se esforçando do mesmo jeito, para que as boas atuações venham a acontecer, que o entrosamento a cada dia melhore e que a gente possa continuar, né, lutando pelo título. Então agora é treinar cada vez mais para poder, né, chegar a um alto nível. O Fluminense também não terá Fred e Wellington Silva para esse confronto. Mas mesmo com esses desfalques e com o time 13 pontos atrás do líder Corinthians, Ronaldinho Gaúcho ainda acredita na conquista do campeonato. Tem que pensar em título. Ainda tem chance, sabemos da dificuldade que tem.
Então é tentar encurtar os pontos que tem do líder e continuar trabalhando e acreditando. Voltamos a falar do Corinthians. Parabéns para você, corintiano. Parabéns também pelo timão aí, pelos 105 anos. O repórter Fernando Gavini está de laranja hoje, homenageando a equipe pela nova camisa, terceiro uniforme do Terrão, que vai ser laranja, né? E está acompanhando a preparação da equipe que amanhã recebe o Fluminense na Arena em Itaquera. Mais uma vez, boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Olha que começou o treinamento aqui. Se o torcedor corintiano tivesse acompanhado todo o treino do Corinthians, teria ficado muito preocupado logo no começo. Ao bater o olho para o gramado, vários desfalques. Além dos 3 já programados, né? O Felipe está suspenso, não joga na partida de amanhã. O Elias foi convocado para a seleção brasileira e o Wendel, com uma lesão na coxa, também não vai poder jogar. Já estava mais ou menos definido antes do treino começar. Só que quando a gente chegou aqui para acompanhar o treinamento, outros 4 desfalques não estavam no campo. O Bruno Henrique, o Jadson, o Renato Augusto e o Wagner Love. Aí, olhando ali o que o Tite estava fazendo, já começava a se imaginar o time do Corinthians com 7 desfalques para enfrentar o Fluminense na partida desta quarta-feira. Mas quando ele parou esse primeiro momento do treino, que foi um bate-bola rápido, treino de posicionamento, com as linhas bem encurtadas, ele fazendo aquele treino de posicionamento que ele costuma fazer, de marcação, sob pressão e tal. A hora que ele terminou esse treinamento, ele foi trabalhar com o time para jogar o jogo de amanhã, fazer aquele trabalho que ele faz sem adversário, aquele treino fantasma, jogadas de bola parada também. E aí, nesse momento, Renato Augusto e também o Jadson foram participar da atividade. Ufa, pelo menos menos 2 desfalques. Mas aí também não participaram do treinamento o Bruno Henrique e o Wagner Love. Eles ficaram o tempo inteiro na academia e em nenhum momento vieram para o campo. Daí, logo a primeira pergunta feita ao técnico Tite na entrevista coletiva. Os 2 estão fora? Qual o time que vai para o jogo? Vamos ver o que disse o Tite. Sem o compromisso de confirmar isso e que vocês depois digam, tu falou uma coisa e ela é outra. Então, a possibilidade maior, tá? Para mim não ter. Ela é de Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil, Arana, Ralf, Marcial, Renato, Jadson, Love e Malcom. Mas ainda dependendo de alguns fatores aí clínicos, físicos. Ô Tite, você falou que precisa de algumas respostas ainda para saber se esse time que você passou para a gente vai ser aquele que vai jogar e tal. A tendência é que seja essa, só um caso excepcional. O Wagner, por exemplo, não treinou com a condição dele e o Bruno está fora por quê? De repente o pessoal, o departamento médico retirou, ele tem um problema no tornozelo. Eu não sei o Bruno. E o Wagner, ele está com muita dor muscular. Então, se eu trouxer ele para campo, ele não vai ter uma melhor recuperação, nem para fazer a bola parada. O Renato já dava para fazer a bola parada, veio. O Jadson da mesma forma. Né? Teve algum outro atleta. O Wendel está fora porque não tem a condição, saiu do jogo, não tem condição. Quem mais? Felipe suspensão, o Elias da seleção, confirmado. Né? É isso. Muito bem, então é esse aí o time que o Tite pretende montar na partida de amanhã contra o Fluminense. Portanto, desfalques, o Wagner Love vai para o jogo, né? Dor muscular não é um problema. Agora, o Bruno Henrique, que todo mundo acreditava que pudesse jogar, vai ser o desfalque do Corinthians na partida contra o Fluminense também, sendo então 4 desfalques para esse jogo. O Bruno Henrique cumpriu suspensão contra a Chapecoense, tinha um problema no tornozelo, não conseguiu se recuperar e, portanto, está fora da partida. Como eu disse, 4 jogadores formados nas categorias de base do Corinthians serão titulares nesta quarta-feira. A coincidência por conta da homenagem da camisa laranja, que é uma homenagem ao Terrão, um campo onde se formavam no passado, no Parque São Jorge, os antigos ídolos corintianos. Portanto, o Fagner, que já vinha jogando como titular, já não é nenhum menino, né? Já passou há muito tempo nas categorias de base do Corinthians, o Malcom e aí mais 2 jogadores, o Guilherme Arana, substituto natural do Wendel na lateral esquerda, e a grande surpresa fica por conta do Marcial, um volante de apenas 20 anos que vai jogar pela primeira vez como titular no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Fluminense será apenas o 3º dele com a camisa do Corinthians, na equipe profissional do Corinthians. Ele jogou, foi titular no amistoso contra o ABC, depois entrou numa partida contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, valendo pontos, será o primeiro jogo dele
como titular e o Tite explicou o motivo da escolha do Marcial para começar jogando contra o Fluminense. Por que o Marcial agora? Você lembra da resposta que eu dei quando vocês pediram o Marcial e eu disse qual era a posição e função dele? Segundo médio, é a característica dele. Ele até entrou no jogo, exercendo a primeira no lugar do Bruno, mas eu disse a vocês, ele era... E logo em seguida, eu não sei que outro jogador eu coloquei e passei ele para segundo. Eu botei Iago como primeiro volante no jogo em casa, que eu não estou lembrado quem. E eu colocava sempre para vocês, ele está mais para o jogador que sai, porque ele não foi primeiro na base. Ele sempre foi um jogador para sair da mais. Agora a oportunidade. É um jogador que sai. Conversei ontem com o Osmar, também falando do seu bom momento. Falei com ele antes. Inclusive que nós levávamos ele para jogar nas categorias no Sub-23, para que ele tivesse ritmo, tivesse uma condição melhor, até porque eu utilizaria outros jogadores para ficar no banco versáteis. Então a gente faz sob forma de preparação para o atleta. E ele é o segundo que sai mais, um articulador, um armador. Por isso. Portanto, explicando o porquê do Marcial ter sido escolhido para começar a partida desta quarta-feira. Ele não lembrou qual era o jogo, mas eu lembrei. Jogo contra o Figueirense foi o jogo que fez o Marcial como titular, não, entrando durante o jogo no Campeonato Brasileiro. Portanto, 4 jogadores do terrão, né, podemos dizer assim, já não existe mais o terrão, mas 4 filhos do terrão, exatamente no jogo em que o Corinthians vai usar a camisa laranja em homenagem ao campo do Parque São Jorge, que produziu muitos ídolos do passado. Michele. Boa, Gavini, muito obrigada, Gavini, boa noite. Deveriam recuperar o terrão. Fala, Chico Lang. Não, eu quero dizer o seguinte, o Garrafa pode falar melhor, esse Marcial que vai jogar, ele vai dar conta do lugar do Elias? Disputou uma boa Copa São Paulo, Chico, e muito se cobrou do Tite que ele não lançava garotos. Tá aí, a oportunidade surge, ele vai colocando aos poucos. O Arana já teve oportunidades, não foi muito bem quando entrou, né? É um jogador que promete, mas não foi muito bem, mas principalmente na marcação. Contra a Chapecoense. Contra o Sport ele teve algumas dificuldades, mas aos pouquinhos o Tite vai dando essas oportunidades, isso é muito importante. E se o Fluminense tem problemas, querendo ou não, o Ronaldinho embaixo ou não, é importante, eu acho, para o Corinthians não ter o Ronaldinho. Um jogo grande assim... E o Fred também, né? Graças a Deus. Então o Fluminense tem problemas, não tem o Ronaldinho, não tem o Fred, e o Corinthians aí com esses desfalques, mas me parece um Corinthians favorito amanhã, entendo que o Corinthians, dos 3 jogos que a gente comentou, Fluminense, Palmeiras e Grêmio na sequência, o Fluminense teoricamente é o adversário menos complicado. O Corinthians tem que fazer os 3 pontos amanhã para prevalecer a condição de líder. O certo é o Corinthians vencer os 10 jogos que tem agora, esse vai ser o 8º jogo, mas vai ter mais 8 jogos em casa, né? Então, esse vai ser o 2º jogo em casa no 2º turno. Então, se tem que ganhar os 10 jogos em casa. Se ganhar os 10 jogos em casa e conseguir essas vitórias assim, extra, fora de campo, ele é campeão, sem dúvida nenhuma. Isso é matemática, não sou eu que estou falando. O Atlético não alcança o Corinthians mais. Hora de falar do Santos, que depois da chegada do técnico Dorival Júnior se afastou do rebaixamento e agora está muito pertinho de uma vaga no G4. O repórter Filipe Boril esteve no CT Pelé acompanhando mais um treino do Peixe, que na quinta-feira recebe a Chapecoense na Vila Belmiro. Oi, Michele, um abração para você, para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos falar do Santos, que treinou na tarde desta terça-feira aqui no CCT Rei Pelé, já pensando no jogo desta quinta contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Santos está realmente vivendo uma grande fase. Já são 7 jogos de invencibilidade neste torneio. Ao todo, juntando com a Copa do Brasil, 10 partidas sem perder. Uma fase boa que agora faz com que o Santos pense no G4. Está a apenas 4 pontos do 4º colocado Palmeiras. Está na 9ª colocação com 30 pontos conquistados. E mira, claro, entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O nosso principal objetivo agora é buscar o G4. A gente sabe que um mês atrás a gente estava brigando para não cair e agora a gente tem essa oportunidade. Que a gente praticamente foi o menor ponto até agora, que são 4 pontos. E a gente tem adversários diretos também, mas primeiramente a gente tem o Chapecoense, para que a gente possa concretizar esses 3 pontos e continuar a nossa caminhada. Esta boa fase vivida pelo Santos dentro de campo também é acreditada pelo trabalho de Dorival Júnior.
Desde que o novo treinador chegou, a postura dos jogadores dentro de campo mudou. Natural, dá para ver aqui que melhorou muito taticamente, então acho que o Dorival é só manter. Todo mundo está tendo oportunidade, todos os jogadores, eu acho que todo mundo do elenco já jogou com o Dorival, então isso é bom para a equipe porque todo mundo está motivado. E agora é trabalhar que temos um jogo difícil, a equipe da Chapecoense, para poder, como eu falei, buscar o G4. Geovânio, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, estará à disposição do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira contra a Chapecoense. A única dúvida fica por conta da participação ou não de Gabriel, que está com um edema na coxa, correu normalmente na tarde desta terça-feira aqui em Santos e deve ser avaliado nesta quarta-feira para saber se tem ou não condições de jogo. Tá bom, Michele? Um beijão para você. Tá bom, Esboril? Outro beijão para você. São Paulo, cheio de desfalques, mas com uma novidade no meio de campo. O técnico Juan Carlos Osório segue preparando a equipe para enfrentar o Joinville amanhã. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda conferindo o último treino antes do embarque para Santa Catarina. Confirmado, Alexandre Pato fica no São Paulo. Machucado, Rogério Ceni fica em São Paulo. À disposição, Daniel viaja para Joinville. O meia armador, há 8 meses no tricolor, está recuperado de 2 cirurgias no joelho direito. Relacionado pelo treinador pela primeira vez para o jogo de amanhã e apresentado hoje oficialmente pelo diretor, o garoto de 21 anos, que veio do Botafogo, recebe o apoio de quem, melhor do que ninguém, sabe o que é encarar um longo período longe do futebol. Eu só tenho a dizer a ele tudo de bom, felicidade, que ele vai vencer. E já venceu, já é um vencedor por ter passado essa fase difícil. Agora, felicidade e melhora e tudo de bom. Tamo junto. O apelido dele, pra quem não sabe, é Daniel Messi. Ou o Ai. Então explique-se, Daniel Correa Freitas. Esse apelido acho que veio da torcida do Botafogo, né, que tinha um carinho imenso por mim. É claro que é impossível comparar com o Messi, que é um jogador que, para mim, está entre os 5 da história, pelo menos. Mas acho que é por ser rápido e conseguir armar bem jogadas e chegar bem para finalizar também. O camisa 29 já se imagina no time titular, ao lado do 10. Acredito que eu tenho uma característica bem diferente do Ganso. Então, acho que não teria problema nenhum de jogar também junto com ele, já que gosto de jogar também pelas beiradas e no ataque também. O Daniel começa o jogo contra o Joinville na reserva. O provável São Paulo do professor Osório, que fechou os treinamentos e não confirmou a equipe, deverá ter o Renan Ribeiro no gol, no lugar do Rogério Ceni, ainda em tratamento. A volta do Bruno, à lateral direita, junto com Lianco, moleque da base, 18 anos como zagueiro, ao lado do Edson Silva e do Reinaldo pela esquerda. No meio de campo é Thiago Mendes de volante, o Wesley provavelmente sendo o substituto de Hudson com 3 amarelos e Paulo Henrique Ganso na armação das jogadas. No ataque é Pato de centroavante, Michel Bastos numa ponta e o Wilder Guizal na outra. Olha, Chico, jogo complicado para o São Paulo, apesar de ser o Joinville ter perdido, né, nesse final de semana para o Palmeiras. O Joinville vem numa crescente nas mãos do PC e o São Paulo está mexendo muito na equipe em função de contusão e também de saída de atletas. E esse Daniel fez uma boa campanha no Botafogo. Chegou no São Paulo, se contundiu e agora vai estrear, né, nessa época de vacas magras, na ausência de talentos. É um bom reforço, Chico. Segundo o Diário Lance, o Palmeiras renovou hoje o contrato do zagueiro Vitor Hugo, que estava emprestado ao clube pela Tombense. Ele veio domingo aqui no Mesa Redonda, uma simpatia. O Verdão exerceu a preferência de compra de 50% dos direitos do zagueiro, que ficará por mais 5 anos no Palestra Itália.
Ele e o representante do elenco já estão em Goiânia, onde amanhã enfrentam o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Marcelo Oliveira fez uma mudança na lista de relacionados. O polivalente veterano Zé Roberto, que nas últimas partidas atuou como volante lateral esquerdo, foi poupado do jogo desta quarta para estar à disposição no clássico contra o Coringão. Ó, o Chico Lang ficou com medo ou não, Chico? Por outro lado, o lateral direito fez gol no último jogo. O lateral direito Lucas, que estava com um problema no quadril, e o atacante Cristaldo, que sentia dores na coxa esquerda, estão de volta ao time. E Cristaldo marca gol, hein, Chicão? Arouca, que já está liberado pelo departamento médico, ainda não retorna. Fora de campo, o Palmeiras lançou hoje um novo projeto com os patrocinadores, um congresso para discutir as ciências envolvidas no futebol. Adriano Dolfi é quem nos conta um pouco mais sobre essa ideia. Em outubro, a faculdade que patrocina o Verdão receberá o primeiro Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol. Serão 3 dias de palestras e debates com diversos temas ligados ao esporte. O evento está basicamente alicerçado em 2 grandes momentos do futebol brasileiro. Foi o 7-1, onde opinião pública e imprensa criaram um cenário de que nós estamos defasados em relação ao que acontece no resto do mundo. E a outra foi a vinda do professor Ekstrand ao Palmeiras recentemente, quando o clube recebeu o convite para participar dos estudos feitos da UEFA em relação às lesões que ocorrem na Europa e agora estendido para todo o mundo. E o que a gente vai fazer nesse evento é exatamente oportunizar que profissionais das áreas de saúde possam discutir ciência aplicada ao futebol. Mas o grande problema enfrentado pelos profissionais da medicina esportiva é uma unanimidade no momento: o calendário do futebol brasileiro. E o Palmeiras não foge à regra. Na verdade, o calendário, sim, atrapalha. A gente vai vir agora numa sequência de 12 jogos. Não é tempo suficiente para o atleta recuperar e está 100% para o outro jogo. Estamos sofrendo um pouco com lesões, mas isso ainda é compreensível por a gente não ter tido tempo hábil o suficiente desde a pré-temporada de elaborar um programa preventivo de lesões. Com certeza no ano que vem a gente vai entrar nisso aí um pouco mais pesado. Mais sério do que o problema de calendário, como você falou, o ano começa a gente sabendo como ele vai ser, é a questão da mobilidade urbana. O tamanho do nosso país e os jogos em distâncias muito grandes, isso é muito mais difícil de administrar, porque a gente não tem o controle, né? A gente conversa com treinadores que trabalharam na Europa. O sujeito passa 2 anos trabalhando no Japão ou num país, Espanha, Portugal, o cara não pega um voo atrasado. Aqui a gente raramente pega um no horário. Então, lidar com isso é muito complexo. Verdade, meu marido foi ontem para o Rio de Janeiro, ficou 2 horas esperando no aeroporto de Congonhas para embarcar. Brincadeira, isso pro Rio, hein? São Paulo, Rio, ponte aérea. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net: qual seria o presente ideal no aniversário do Coringão? É claro, tá todo mundo com o Chico Lang. Carlitos Teves, 47% dos votos. Aí na sequência o Messi com 34%, depois o Neymar com 9% e o Cristiano Ronaldo com 8%. Aí não estão com a gente, Garrafa. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. O programa termina aqui. Boa noite, Chicão. Parabéns, hein, Chico? Boa noite, obrigado. Quero mandar um grande abraço pro doutor Joaquim Grava. Grande, doutor. Grande Joaquim Grava. Você, Corinthians, Joaquim. Um abraço. Tchau, Garrafa. Tchau, tchau. Até o Jornal da Gazeta. Estaremos lá. Eu vou com você onde preciso for. Não importa a alegria ou na dor. Meu Corinthians, te amo demais. Eu vou, não importa se vou pra sofrer. Bem maior que ganhar ou perder. Por você deixo tudo pra trás. Não, nunca te abandonar, eu prometo te deixar jamais.